Nós estamos aqui com Bernardo Val, que é mestre em Relações Internacionais, é professor da FMU e também é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor Bernardo, muito boa tarde. Olá, Tânia, boa tarde. É um prazer falar para os ouvintes da CBN. Muito obrigada, igualmente. Bom, os atentados agora recentes na Bélgica, professor, na sua avaliação, demonstram que nível de organização dos terroristas? Quer dizer, é uma célula, de fato, do Estado Islâmico ou são pessoas que agem meio que independentes? O atentado em Bruxelas, na Bélgica, ele demonstra um alto grau de sofisticação e organização por parte do Estado Islâmico, e essa célula que promoveu o ataque, ela pode ser vista tanto quanto um grupo avançado do Estado Islâmico e também um grupo que opera de forma independente. Há relatórios que foram publicados recentemente dizendo que o Estado Islâmico treinou uma quantidade razoável, cerca de 400 combatentes, para promoverem ataques na Europa. Esses grupos, eles operam como células independentes e, além disso, também recebem instruções do próprio Estado Islâmico, que tem como seu santuário regiões no Oriente Médio, especificamente na Síria e também no Iraque. Sim. Quer dizer, o Estado Islâmico ele tem um controle, mas não tem um controle exatamente de tudo que é feito pelas células, no caso específico dessa célula? Exatamente. Para a gente fazer uma analogia com as Forças Armadas convencionais, essas células, elas operam como se fossem comandos ou como se fossem forças de operações especiais. Esses tipos de unidades em Forças Armadas, elas conseguem operar com alto grau de independência. E é um pouco isso que tem acontecido com essas células do Estado Islâmico, que atacaram agora em Bruxelas e que também promoveram ataques no ano passado, em novembro, em Paris. Quer dizer, o Estado Islâmico ele tem uma capacidade, uma capilaridade muito grande, né? Na medida em que ele vai formando os seus terroristas, esses terroristas vão se espalhando pelo mundo e a partir daí vão formando células, até com alguma autonomia de ação. É algo muito complicado de se combater por essa característica, professor? O Estado Islâmico ele é um grupo que tem um procedimento operacional diferente de outras organizações que se utilizam das táticas terroristas. Inclusive, o Estado Islâmico ele pode ser visto como um proto-Estado, não necessariamente uma organização terrorista como é a Al-Qaeda, responsável aí pela onda de ataques terroristas anterior a essas que estão sendo promovidas pelo Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico ele pode ser visto como um proto-Estado, não é um Estado propriamente, mas ele tem características de Estado, porque na Síria e no Iraque eles controlam territórios, eles têm um certo tipo de forças armadas e também cobram impostos da população. E, simultaneamente, para operar no exterior, em regiões fora do seu território, o Estado Islâmico opera com células, que é o modo de organização básico de uma organização terrorista, que operam de maneira independente para promover ataques. É como se fosse aquele terrorismo patrocinado por estados que foi observado ao longo dos anos 70 e 80. Então, há uma série de fatores organizacionais e de operações que tornam o Estado Islâmico um grupo assim bastante sui generis, se a gente examinar aí a história do terrorismo. Pois é. E aí o senhor citou um ponto muito importante que é o controle de território, né? Eles já estão instalados, assim como um califado, né? Num território razoavelmente grande, professor. O território ele é bastante considerável dentro da Síria e dentro do Iraque. Ele é basicamente composto por cidades e vilas, e essas cidades e vilas elas são conectadas por rodovias e também por linhas de suprimento. E essa conquista de território, ela se deu nos anos recentes, e o Estado Islâmico se utiliza
desse território como o centro do seu autoproclamado califado e também como um santuário para organizar as operações tanto locais no Iraque e na Síria, quanto regionais. A gente pode observar aí no passado recente atentados também, por exemplo, na Península do Sinai, na Turquia, no Líbano, entre outros lugares, e as operações mais de cunho global, que são essas que vêm acontecendo na Europa. De cunho regional, a ideia é expandir o território. É isso? Exatamente. O objetivo é expandir o território para poder consolidar o califado. O califado como um todo, ele é bastante ambicioso. O objetivo final é justamente conquistar todo o Oriente Médio, inclusive regiões da África. Tanto é que há células do Estado Islâmico operando na África, por exemplo, na Líbia, que é um país que está passando por uma situação de caos social desde a queda do ditador Muammar Gaddafi, e o Estado Islâmico se aproveita desse tipo de situação para poder promover as suas ações. Tá, então a ideia regional ali no Oriente Médio é expandir o território, né, do califado. Agora, e esses ataques globais, os ataques a Paris, agora o ataque na Bélgica, qual é o objetivo, professor? O Estado Islâmico, ele também está lançando uma guerra contra países ocidentais, particularmente, nesses casos, países europeus, por conta das operações que países europeus elas têm feito em países do Oriente Médio e também em países muçulmanos. No caso dos ataques a Paris, na França, em novembro de 2015, em parte, esses ataques eles podem ser justificados por operações da França em países muçulmanos na África e também por conta dos bombardeios aéreos contra posições do Estado Islâmico no Oriente Médio. E agora na Bélgica, a Bélgica ela pode ser considerada como o centro das operações do Estado Islâmico na Europa, e também a Bélgica ela abriga diversas instituições da União Europeia e o quartel-general da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso demonstra, inclusive, a capacidade que o Estado Islâmico tem de atacar em profundidade no território inimigo, atacando, inclusive, regiões assim mais fortificadas, embora não 100% seguras, que foi justamente o caso de Paris, e o caso agora da Bélgica, embora a Bélgica ela tenha uma série aí de falhas em termos de segurança e também de inteligência. Mas, basicamente, a gente pode enxergar isso como parte da guerra que o Estado Islâmico está travando, sob a forma de contra-ataques aos bombardeios aéreos que foram desferidos aí a posições do Estado Islâmico no Oriente Médio. É um sinal, quer dizer, uma reação. É uma reação aos ataques. É uma guerra. Basicamente, é isso que a gente pode observar. E também o Estado Islâmico, com isso, ele busca demonstrar força, busca demonstrar capacidade de ataque e assim também despertar interesses em potenciais recrutas. O Estado Islâmico ele tem uma capacidade muito grande de recrutar pessoal para os seus quadros, e esse tipo de atentado, que inclusive é bastante ampliado pela repercussão que tem na mídia e na imprensa e também nas redes sociais, isso ajuda a levar a mensagem do Estado Islâmico e trazer mais simpatizantes e recrutas para os seus quadros. Que coisa, hein? Então tem o efeito de propaganda. A propaganda ela é fundamental na estratégia do Estado Islâmico, inclusive os vídeos que o Estado Islâmico divulga, eles são vídeos de alta qualidade, vídeos também inspirados em jogos, em videogames, em jogos de computador. E isso mexe um pouco com a psique dos seus potenciais recrutas. E além disso, a imprensa e a mídia, elas também fazem parte do campo de batalha da chamada guerra pós-moderna. Ou seja, não basta promover um ataque como o que aconteceu no aeroporto e também na estação de metrô em Bruxelas, mas fazer esse ataque reverberar e atingir corações e mentes das pessoas pelo mundo afora.
Nos anos 90, havia o chamado efeito CNN. A CNN, a rede de televisão norte-americana, que ela levava em tempo real os acontecimentos pelo mundo. E hoje, esse efeito CNN, ele está muito mais potencializado por conta das redes sociais. Sim. Agora é incrível, né? Porque a gente assiste decapitações, a gente vê atentados como esse, e a reação mais natural seria de indignação. E, no entanto, eles conseguem, por meio dessa propaganda, né, da divulgação desses atos, conseguir adeptos. Por quê, professor? Que aspecto é atrativo no Estado Islâmico? Para que perfil de pessoas? O Estado Islâmico, ele é um grupo mais radical do que os mais extremos grupos islâmicos do passado. Isso ajuda a gente a compreender o porquê desses vídeos, desses métodos e procedimentos. O Estado Islâmico também, ele busca atacar valores ocidentais. Até se a gente lembrar dos ataques a Paris, parte dos alvos eram alvos que simbolizavam o mundo profano, que é parte daquilo que o Estado Islâmico combate. Muitas das populações muçulmanas na Europa, elas são marginalizadas. Então, esse apelo do Estado Islâmico por uma vida mais movimentada e com uma determinada causa, embora toda essa violência, apesar de que a violência ela também mexe bastante com a psicologia humana, são atrativos para recrutar pessoas para o Estado Islâmico. E esse combate aos valores ocidentais vai encontrando eco cada vez mais? Quer dizer, há um movimento no mundo em que esses apelos aí mais conservadores estão cada vez mais fortes? A gente vive num mundo que, ao mesmo tempo que tem aí o seu movimento progressista, também tem uma reação a esse progresso. E o Estado Islâmico defende valores radicais que também podem ser entendidos aí como uma distorção, né, daquilo que é defendido no mundo muçulmano em geral, que é basicamente, né, algo mais pacífico. É um pouco, talvez, uma reação a esse mundo moderno, embora o próprio Estado Islâmico ele também se utilize aí nas suas táticas de combate diversas ferramentas do mundo moderno, por exemplo, em termos de comunicação ou em termos de táticas e de formas de combate. Sim. O senhor acredita que o que move o Estado Islâmico, de fato, é a ideologia, é a questão do aspecto religioso ou a questão financeira, a posse da terra, a obtenção aí de poços de petróleo, por exemplo, são preponderantes? Nas minhas aulas na FMU, eu ensino para os meus alunos sobre o Clausewitz, que é um pensador da guerra, e ele fala que a guerra ela é uma continuação da política por outros meios. Então, eu enxergo as ações do Estado Islâmico como ações essencialmente políticas. E o objetivo político do Estado Islâmico é justamente construir o seu califado. A dimensão religiosa, ela serve mais como um motivador para esse objetivo político e também para insuflar os seus combatentes. Sim. Agora é complicado combater o Estado Islâmico, né? Porque ele ocupa territórios, mas não é um Estado de direito, né, constituído, quer dizer, então como é que fica para as potências mundiais combater esse tipo de ação criminosa que se instala em territórios e se o que tem sido feito até agora tem surtido efeitos práticos, professor? Essa pergunta ela é muito interessante porque a gente pode voltar um pouco no tempo, em 2014, quando se iniciou aí uma série de ataques aéreos para prejudicar e danificar posições do Estado Islâmico. Há uma grande coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, justamente visando aí a enfraquecer o Estado Islâmico. O que a gente pode observar atualmente é que o Estado Islâmico, nos últimos meses, teve uma perda de território considerável, embora o território não seja muito grande, se a gente comparar um Estado propriamente, houve essa perda. Então, de certa forma, pode ser visto como um resultado dessa coalizão internacional que está atacando posições do Estado Islâmico.
Mas, ao mesmo tempo, o Estado Islâmico, ele ainda não foi derrotado e também não foi derrotado de maneira decisiva. E, inclusive, esses atentados em Bruxelas demonstram capacidade operacional. E o Estado Islâmico, ele também tem uma grande capacidade de adaptação e é um ator bastante resiliente, ou seja, consegue absorver esses ataques no seu santuário no Oriente Médio e, ao mesmo tempo, promover ataques pelo mundo afora. E essa é uma característica muito interessante do Estado Islâmico, a sua habilidade de se adaptar. Então, até há pouco, o Estado Islâmico ele tem operado como um proto-Estado, com seu território, as suas forças armadas e cobrando impostos, mas nesse contexto de ataques de outros países, ele se adapta e passa a atuar com características de uma rede terrorista, embora não seja como tal, mas opera com essas características. E se o Estado Islâmico enfraquecido no Oriente Médio, ele pode buscar outros lugares a partir dos quais organizar suas operações, e eu até mencionei há pouco a Líbia. A Líbia seria uma possibilidade caso eles percam posições no Oriente Médio. Eles se aproveitam de áreas que estão passando por uma dificuldade. A Líbia, a gente sabe que por ações, inclusive, do próprio Ocidente, né? Na Síria também tem uma guerra ali, que as potências têm as suas responsabilidades. Em que medida o Ocidente é responsável pela constituição do Estado Islâmico tal como é hoje, com a força que tem hoje? O Estado Islâmico, em grande parte, ele é decorrente de decisões e ações do mundo ocidental. Vamos voltar um pouco no tempo para 2003, quando houve a intervenção norte-americana no Iraque. Essa intervenção norte-americana no Iraque, ela derrubou o regime do Saddam Hussein e logo depois se instalou uma situação bastante caótica num contexto aí de falta de um governo. Era um governo autoritário, mas que trazia uma certa ordem e sem esse governo e o desmantelamento aí do regime baatista trouxe uma situação de caos. Nessa situação de caos se instalou uma célula da Al-Qaeda. A célula conhecida como Al-Qaeda na Mesopotâmia. E a origem do Estado Islâmico está justamente aí nessa franquia, por assim dizer, da Al-Qaeda que atuava no Iraque. Ou seja, há uma relação entre a intervenção norte-americana no Iraque, o surgimento dessa franquia da Al-Qaeda na Mesopotâmia, que é a raiz do que hoje a gente conhece como Estado Islâmico. Esse é um evento. Um outro evento importante também é a situação na Síria. A situação na Síria, ela se iniciou num contexto mais amplo dos movimentos da chamada Primavera Árabe em 2011. Na Síria, particularmente, manifestações da população contra o governo, que reagiu de maneira desproporcional, e a partir daí se criou uma situação que foi conduzida aí para uma guerra civil. E o Estado Islâmico, ele se aproveitou dessa situação para ganhar posições na Síria, e o governo dos Estados Unidos, diante dessa situação, também pensou que o Estado Islâmico pudesse ser um grupo que enfraquecesse o governo do Bashar al-Assad, já que era essa vontade norte-americana de que o Assad ele saísse do poder. Logo, o papel do Estado Islâmico nisso tudo seria de auxiliar a fazer o governo do Assad sangrar para eventualmente cair. Sim. Só que isso acabou saindo um pouco do controle e o Estado Islâmico ganhou mais força. Que originalmente serviria para derrubar um governo, um escorpião picando esse governo, esse escorpião ele saiu de controle. Sim. Então, essa situação no Iraque, a partir de 2003, e a situação na Síria, a partir da Primavera Árabe, 2011 em diante, e também as decisões de potências como os Estados Unidos, sim, elas contribuíram para o surgimento e para o crescimento do Estado Islâmico, que saiu de controle, era um ator regional, e agora ele se metamorfoseou, mudou suas táticas, e também está atacando em nível global. Agora é incrível, né, a falta de visão dessas potências, porque, por exemplo, a Al-Qaeda também foi alimentada pelos Estados Unidos no Afeganistão, né, para derrubar a Rússia naquele momento, a União Soviética naquele momento, e depois voltou-se contra o próprio Estados Unidos.
é uma linha de gestão que já está ultrapassada no Ocidente de fazer essas interferências que tão erráticas e com consequências tão danosas. Já superamos essa etapa de falta de cálculo geopolítico, professor? Ou será que ainda corremos risco de novos erros tão graves assim daqui para frente? Os erros, eles podem acontecer, inclusive, como você bem falou, a própria Al-Qaeda, ela surgiu nos anos 80 do século XX, depois da retirada da União Soviética no Afeganistão. Os próprios combatentes muçulmanos que lutavam contra a União Soviética, eles foram financiados pelos Estados Unidos, e depois a própria Al-Qaeda, ela declarou guerra aos Estados Unidos, e foi um recurso de inteligência dos anos 80 que acabou saindo ao controle. Em relação aos erros, me parece também que os países eles têm alguma dificuldade em aprender com as suas experiências históricas. No caso da Europa, que é o atentado mais recente, na Bélgica, a Europa, por exemplo, ela já passou pelos atentados em Madrid, em 2004, ela passou por eventos em Paris, tanto no início de 2015 quanto no final, e agora volta com esse caso na Bélgica. A gente pode refletir se a Europa ela aprimorou, por exemplo, sua estrutura de segurança e também sua estrutura de inteligência com base nesses eventos passados. Mas há uma série de desafios para fazer isso. Então, é bastante provável que novos eventos como esse, como ocorreram em Bruxelas, eles possam voltar a ocorrer no futuro, porque os desafios para a integração e para o estabelecimento aí de novos procedimentos e ideias, eles são grandes. Certo. Então, não estamos imunes a novos ataques e a uma piora no quadro? Não estamos imunes. Esse tipo de ataque talvez seja a situação, o novo normal, né, na Europa. E talvez a Europa ela possa aprender um pouco com a experiência de Israel, que convive com isso frequentemente. Para haver mudanças e, assim, tentar se estabelecer mais segurança, são necessárias uma série de medidas em todos os níveis, desde o nível mais geopolítico até o nível mais específico de procedimentos de segurança, e os resultados eles vão vir mais em médio e longo prazo. No curto prazo é mais difícil, e a Europa ela não está imune a novos atentados terroristas. Terrível. E aqui no Brasil, hein, professor? O debate aqui no Brasil ele é um debate muito interessante, particularmente porque estamos aí próximos dos Jogos Olímpicos, que vão se realizar em julho, e é um debate também que tem ocorrido por conta do projeto de lei que tipifica o crime de terrorismo. Esse projeto de lei ele já passou pela Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara e agora ele vai para a sanção presidencial. A própria crise política que o Brasil está vivendo atualmente, ela pode dificultar essa sanção ou não, porque o projeto, por um lado, ele é visto como importante em termos de segurança aqui no Brasil, mas, por outro lado, ele também é visto como um projeto draconiano no sentido de que ele pode criminalizar os movimentos sociais. Então, existe esse debate em torno do projeto, mas que, em geral, eu vejo como um avanço para a questão de segurança, que geralmente é um tema bastante marginalizado no Brasil. No Brasil, em geral, falta uma estratégia para além desse projeto de tipificação do crime de terrorismo para lidar com essa questão. O Brasil, ele nunca foi alvo, mas não está livre, principalmente porque vai receber delegações de vários países aqui. Bom, tomara que não nos tornemos alvo mesmo assim. De qualquer forma, é bom tomar muito cuidado, né, professor? E estamos patinando aí nesses cuidados? O Brasil ele tem uma série de desafios, muitos desafios na área de segurança e na área de inteligência. Nós temos a Agência Brasileira de Inteligência, só que a Agência Brasileira de Inteligência faltam quadros. Em princípio era para ter um concurso esse ano, mas por uma série de medidas de contingência do governo federal, esse concurso não vai ser realizado. O Brasil ele não tem uma agência de inteligência que possa trabalhar com inteligência de sinais, trabalhar com interceptações, de modo a antecipar possíveis atentados. A gente tem problemas
nas fronteiras, apesar do importante projeto do Exército CISFRON de monitorar as fronteiras elas são muito amplas e ainda são muito porosas. Há um importante trabalho também da Polícia Federal na parte de contra-terrorismo, mas os recursos são escassos e há uma série de desafios. Então, o Brasil ele tenta compensar isso trabalhando conjuntamente com agências de inteligência estrangeiras. Mas a gente pode ver o caso dos Estados Unidos, que tem 16 agências de inteligência e não conseguiu impedir o 11 de setembro de 2001. Também, posteriormente, houve os atentados na Maratona de Boston, em 2010. Também houve o caso de San Bernardino, em 2015. Então, mesmo para países desenvolvidos que têm mais cultura de segurança, defesa e inteligência, isso é um desafio. E para o Brasil, um problema muito maior. Ok, professor, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Ótima tarde aí para o senhor. Obrigado pela oportunidade, Tânia. Uma boa tarde. O Bernardo Val, ele é mestre em Relações Internacionais, professor da FMU e da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, conversando conosco sobre o Estado Islâmico.